there is a very similar pattern that you find in the structure of societies, in the structure of companies, and in the structure of computers. And all three are moving in the same direction. That is, away from a top-down structure of a central command system, giving the system instructions about how to behave, towards a system that is parallel, that is flat, which is a web, and which change moves from the bottom up. And this is going to happen across all institutions and technical devices. It's the way they work. Esse é talvez o vídeo mais resumido, sintetizado e demandou assim, um preparo investigativo em relação, porque muitas pessoas às vezes chegam em mim e nos grupos e coisas que eu participo assim e me fazem essa pergunta de o que é aceleracionismo, como definir aceleracionismo, como falar de aceleracionismo de forma rápida, que realmente assim, desde que eu comecei o canal tenho muitos vídeos aí, alguns grandes até, e ainda fica essa névoa, né, do que é aceleracionismo, se é uma ideologia, se é uma ordenação política. E esse vídeo é a introdução suja e safada, nos termos do texto do Nick Land de mesmo título, sobre o aceleracionismo. Então, finalizando essa pequena introdução de 1 minutinho, agora eu vou iniciar essa tentativa de finalmente dar luz para o que é aceleracionismo, né? O Benjamin Noyes é talvez uma figura importante nessa história do aceleracionismo, porque ele é uma pessoa, um estudioso, um filósofo britânico, que cunha o termo aceleracionistas, baseado num livro eu acho que é Roger Zelazny, O Senhor da Luz, que tem esses personagens que são chamados de aceleracionistas, né, dentro ali do contexto da história, e ele cunha esse termo quando ele começa uma pesquisa sobre Bataille e ele conhece o CCRU. Então, essa é a primeira questão. O CCRU ele não foi uma entidade ou uma organização consciente de uma mudança, né? Eles não estavam preocupados em criar uma nova prática e, né, militar por uma razão como uma organização política. Eles estavam ali no rolê deles, até que esse outside, esse sujeito, o Benjamin Noyes, que estava de fora, que cunha o termo aceleracionista, né? que denomina essa filosofia e esse pensamento que eles estavam construindo na década de 90 como aceleracionismo. Então, a primeira coisa, o aceleracionismo ele é criado de forma pejorativa, o termo. Ele não é criado de forma só classificatória, né? Esses fulanos aqui estão falando sobre isso, então eles são, sei lá, filósofos da mente, ou ali são marxistas, são heideggerianos. Não, são aceleracionistas de forma pejorativa. E o Benjamin Noyes, ele criou esse termo em 2008 em um blog dele, quando ele estava fazendo uma resposta a essas leituras que ele considera heréticas do CCRU. Leituras heréticas de Marx, de Nietzsche, etc. Ele fala, inclusive: para ser claro desde o início, não concordo com esta história. A ideia central desse livro surgiu no início dos anos 90, quando eu encontrei o trabalho de Nick Land e a Unidade de Pesquisa de Cultura Cibernética, CCRU, enquanto trabalhava em uma tese sobre Georges Bataille. Então, primeiro ponto, o aceleracionismo ele é criado de forma pejorativa. Ele é uma classificação desse grupo, do CCRU, dessa teoria, desse pensamento, mas o que o Benjamin Noyes também propõe é que o aceleracionismo ele não é uma coisa que é ideológica, mas é um processo, né? Ele funciona como ondas. E essas ondas, elas surgem em alguns momentos, elas surgiram em alguns momentos na história da filosofia e do pensamento, né? O aceleracionismo ele não nasce a partir da década de 90, mas a gente for fazer uma leitura, por exemplo, sei lá, do futurismo italiano, de alguma experiência da NEP soviética, ou sei lá, do texto do Marx sobre a questão do livre comércio, que é um texto que a gente vai citar hoje, a gente vai ter presságios do aceleracionismo. E talvez o grande escopo de onda anterior, né, seria, sei lá, segundo movimento, segunda onda do aceleracionismo,
São esses três textos, né, da década de 70/80, da França pós-estruturalista ali, da França maio de 68, que é o texto do Deleuze-Guattari, o texto do Lyotard e o texto do Baudrillard. E o nós é justamente, ele vê que uma coisa em comum que essas obras tinham era uma tentativa de reabilitar a metafísica num sentido político, né, como uma forma de fazer política. E o antiédipo, ele tem uma metafísica da produção, a figura do esquizo, ela incorpora essa metafísica, a economia libidinal, uma metafísica especulativa, e o troca simbólica e morte, que é o texto do Baudrillard, uma metafísica da inflação. E depois o CCRU, inspirado por esses três, faria o mesmo através de uma metafísica fundamentada no maquínico, né? Então o aceleracionismo ele funciona como ondas, ele não é uma ideologia, em primeiro lugar. Eu acho que é impossível você se colocar como aceleracionista, como você se coloca, por exemplo, como, sei lá, social-democrata, liberal, comunista. Pode ser que o aceleracionismo se familiarize com alguns tipos de organização política, muito mais do que outros, pode ser. Mas eu não acho que seja possível você se colocar como aceleracionista no sentido de identidade política mesmo. Porque a red pill que o aceleracionismo deixa, né, a grande red pillagem que o aceleracionismo, o Nick Land, todo esse pessoal deixa, é que a política deveria se desintegrar mesmo. Que, assim, eu, pessoalmente, eu não consigo entender como você se pontua como consciente de como as políticas e essas identidades simplesmente são fachada e fica divulgando loucamente, viciosamente só por né, por um lado ou por uma perspectiva da política. Então eu pessoalmente acho que é impossível você se colocar como aceleracionista no sentido ideológico. Porque qual é a praxis? O aceleracionismo não tem uma praxis. O que é praxis do aceleracionismo? É comprar um Gol? Então, assim, eu realmente acredito de que o aceleracionismo ele é um processo. Então, a gente tem que entender ele na perspectiva de um movimento que acontece, não necessariamente como uma proposta política, como um programa para Estado, um programa ideológico, porque ele não tem esse sentido estrito. E esse texto, Uma Introdução Suja e Safada ao Aceleracionismo, para mim é o texto que melhor introduz e que melhor sintetiza essa história, porque ele sintetiza não só o que é o aceleracionismo, mas o Land, ele escreve esse texto já depois desse termo pejorativo e da treta do aceleracionismo de direita e aceleracionismo de esquerda. Então é o texto que ele finalmente dá esses apontamentos, né, sobre a coisa. O Land ele começa esse texto já descrevendo um caráter impossível de controlar o aceleracionismo. Então, ele é velho bastante para ter vindo por meio de ondas em diferentes momentos, mas você é lento demais para lidar com ele. Então, é um movimento que é imparável, digamos assim. E é engraçado que ele começa o texto usando você, né? Tipo, você é lento demais para fazer isso, você vai ter medo disso. E esse você, no texto, ele aparece como o que sintetiza as opiniões da humanidade, né? Então já aponta aí que há um embate assim, fulcral entre o aceleracionismo e o humanismo. Então eu acho que é um primeiro ponto também a se tocar. Filosoficamente, o Land descreve o problema do aceleracionismo como um problema transcendental. Então, o assunto ter ficado quente, digamos assim, né? O aceleracionismo crescer, ter essa explosão na internet, começar a aparecer mais em alguns lugares, compõe o centro de implosão, né? Tipo, compõe a natureza desse assunto, porque ele fala, pelo contrário, as coisas cada vez mais simplesmente acontecem, elas parecem cada vez mais fora do controle em um nível traumático, porque o fenômeno básico parece ser uma falha no freio. O aceleracionismo é retomado mais uma vez. E isso é justamente a perspectiva do mundo pós-globalização, do mundo pós-aceleração de mercados, do mundo pós-mídia, enfim, do mundo tecnológico que a gente vive hoje, né? A grande oposição de conceito que o Land faz, e que eu acho muito interessante, que é uma oposição conceitual de implosão e explosão, o Land vai categorizar isso e ele vai usar isso para explicar qual é esse choque que acontece, né?
o espaço de decisão com a explosão do mundo e da modernidade. Então, eu acho que implosão e explosão aparecem no texto nesse sentido de que, por exemplo, uma bomba de fissão nuclear, né? Eu acho que é a fissão nuclear. Uma bomba de fissão nuclear. Ela primeiro faz a fissão e depois gera a fusão. Então, uma bomba atômica, ela precisa desse gatilho, né? Ela precisa desse clique para... Eu acho que os prótons ou alguma dessas coisas, né? Explode no interior e aí gera o processo de fusão. E aí uma coisa como a bomba de hidrogênio, por exemplo, é muito potente justamente porque tem esse gatilho. Então, tem um espaço de decisão e tem a explosão do mundo, que no caso o Land coloca no termo de modernidade. Então a lição que o aceleracionismo deixa, a partir dessa oposição conceitual de uma coisa que está posta pra gente, né, espaço de decidir alguma coisa e a explosão inevitável das coisas, é entender de que o circuito de feedback negativo, o movimento de aceleração como máquina de vapor, tem a tendência de sempre se manter na estabilidade. Então a forma que a gente se organizou socialmente, historicamente, politicamente, de forma do desejo, enfim, toda a organização humana terrestre, ela se assentou nesse circuito de feedback negativo, nessa coisa de sempre manter o estado, de sempre manter a estabilidade. Nos termos do Deleuze-Guattari, seria um movimento oposto da desterritorialização, seria a territorialização. O feedback negativo ele só sabe estabilizar o processo, ele só sabe corrigir a flutuação, inibir o desvio. A dinâmica ela é posta numa coisa fixa, né? A gente não tem um movimento incessante, a gente tem só a estabilidade, o equilíbrio. A tendência contrária da fuga, do escape, de fato da aceleração é a desterritorialização. E aí o Land fala que a única coisa sobre a qual o aceleracionismo falou é a desterritorialização. Se a gente for ver isso na geohistória da Terra, por exemplo, a gente pode ver que o humano se assenta num circuito de feedback negativo, pelo menos em um sentido de organização social, desde o fim do nomadismo até o começo do sedentarismo, né? Então, a partir que a gente começa a ser sedentário, a territorializar, a gente já pode identificar um traço aí de uma organização de feedback negativo. Então, o esquema que o texto do Land coloca é muito bem no sentido de que a modernidade como um regime histórico que, de fato, introduziu na história humana ferro, fogo e indústria, a modernidade ela extrai o gradiente dela via o circuito de feedback positivo. Então, a modernidade ela se coloca, ela se assenta por esse resto, esse resquício de aceleração que a comercialização e a industrialização produzem. Então, a modernidade ela extrai o gradiente dela via o feedback positivo, mesmo sendo uma máquina de territorializar. Então, a gente tem uma modernidade que extrai esse gradiente do feedback positivo, mas ela territorializa e assenta os limites. E aí, nessa territorialização que a gente vê o Estado, o paranoico, o limite do corpo desejante. A modernidade ela é despótica no sentido de territorializar certos espaços de limite, mas ela também extrai esse gradiente via o feedback positivo, via a excitação mútua entre comércio, indústria e produção. O Land até fala que Marx e Nietzsche foram os que conseguiram entender aspectos muito interessantes dessa tendência da modernidade, de conseguir excitar de um lado e territorializar do outro. Mas na medida que esse feedback positivo que se extrai vai se fechando, vai se intensificando, ele vai desenvolvendo uma certa autonomia, ele desenvolve uma automação que desemboca nele se tornar autoprodutivo. E é nessa perspectiva de que o feedback positivo vai conseguindo isso que a gente vê que o capital ele se torna uma força autônoma em relação à modernidade. Que o capital ele não é só mais uma característica da modernidade, mas que ele de fato se torna uma força autônoma, uma força autoprodutiva.
pelo fato de que ele não recorre a nada além de si próprio, ele é inerentemente nihilista, ele não tem nenhum sentido concebível fora da sua autoamplificação. Ele cresce para poder crescer. A humanidade é seu hospedeiro temporário, não seu mestre, e seu único propósito é si mesma. O Land cita o termo, o famoso trecho aceleracionista do antiétipo, que o Deleuze e o Guattari, inclusive, citam Nietzsche, e propõe uma análise do capitalismo ou do niilismo no sentido de ir além, de que o processo ele não deve ser criticado, mas ele deve ser a própria crítica, ele deve se retroalimentar. E eu acho que é por isso que ele se afasta tanto do progressismo e da esquerda revolucionária, anticapitalista, porque eles estão lutando contra uma força que está vencendo, que já venceu, né? Se a gente usar termos temporais assim. Então, o capital ele revoluciona a si mesmo intensamente mais do que qualquer revolução. Isso é básico, assim. E é nesse momento que talvez aí a grande heresia do Land e a aposta que ele faz, que é identificar fragmentos aceleracionistas na própria obra do Marx, na própria obra marxista, né? Nesse discurso de 1848 sobre a questão do livre comércio, o Marx fecha com a perspectiva de que o capital precisa desenvolver, precisa acelerar para chegar a um pós-capital, alguma coisa do tipo. Em geral, o sistema protetor de nossos dias é conservador, ao passo que o sistema de livre comércio é destrutivo. Ele quebra antigas nacionalidades e empurra um antagonismo entre o proletariado e a burguesia a um ponto extremo. Em uma palavra, o sistema de livre comércio acelera a revolução social. É nesse sentido revolucionário apenas, senhores, que eu voto a favor do livre comércio. Karl Marx falando isso. E aí, o Land já no desfecho do texto, né, identificando toda essa história, né, de que o capital ele se torna autônomo em relação à modernidade e de que o choque, o espaço de decisão e a explosão estão chegando, coloca já a história do aceleracionismo em termos recentes, né? Então, em 2013, chega o Manifesto por uma Política Aceleracionista, né, do Nick Schneerson, é um nome horrível, né, velho? E Alex Williams, que são esses dois caras que começaram a fundar esse aceleracionismo de esquerda como uma reação ao Land. O Land, ele compôs o New Central, né, que é tipo uma organização mais do aceleracionismo de esquerda. Ele fez parte desse centro, ele deu cursos e tudo, mas aí quando ele deu essa guinada libertária no Twitter e tal, tipo, exorcizaram ele de lá. E aí esse texto de Manifesto por uma Política Aceleracionista ele é uma resposta pós esse movimento, né? Pós essa exclusão do Land. E ele foi escrito em 2013, publicado em 2013. O Land ele chama o aceleracionismo de esquerda de novo leninismo sem a NEP. Então você vê a discordância dele já em relação a esses caras que tentaram superar o Land, ou pelo menos criticar esse tal aceleracionismo de direita. Mas o final é mais interessante ainda, o final do texto, porque o capital, para o Land, como ele coloca, ele não é nada além do fator social de aceleração abstrata. Então, o esquema de feedback positivo esgota o capital, né? A fuga consome a identidade dele. E eu acho que é exatamente por essa fuga e essa consumação da identidade que é impossível você se colocar numa nomenclatura política aceleracionista, digamos assim. Porque esse problema é muito menor do que a grande questão do aceleracionismo. Ele cita o aceleracionismo de esquerda em uma crescente conversão da esquerda socialista tradicional, então ele tem essa descrença enorme pelo aceleracionismo de esquerda também, mas ele fala de um brilhante aceleracionismo incondicional, que seria aí a tocha brilhante que o aceleracionismo carrega hoje em dia, né, que não está nem no right aceleracionismo, nem no left aceleracionismo, né? Nem RACC, nem LSC, é UACC. E é interessante isso, porque já é um texto que o Land escreve depois dessa guinada dele, né, dessa aproximação dele com a direita e os libertários e tal. E aí ele finaliza esse texto, né, com uma passagem muito interessante, que ele fala: enquanto blockchains, drones, nanotecnologia, computação quântica, realidade virtual nos inundam,
O aceleracionismo não vai a lugar nenhum, salvo mais para dentro de si mesmo. Ser apressado pelo fenômeno ao ponto de uma paralisia institucional terminal é o fenômeno. Naturalmente, o que significa dizer inevitavelmente, a espécie humana vai definir esse acontecimento terrestre definitivo como um problema. Enxergar ele já é dizer, precisamos fazer algo. Para qual o aceleracionismo só pode responder, você finalmente está dizendo isso agora? Talvez deveríamos começar? Em suas variantes mais frias, que são as que acabam sendo vitoriosas, ele acaba rindo. Então, o aceleracionismo do Land é realmente incondicional nesse sentido de que não é possível de barrar o processo, não é possível de você minar o que está acontecendo. E essa é a minha perspectiva de aceleracionismo também, é a que eu gosto de pensar. Não o aceleracionismo como uma proposta ou uma ideologia ou assim, como uma proposição de organização social, de Estado, assim, o Estado aceleracionista, assim, por favor, né? Mas como um processo, como um movimento, como uma onda que está acontecendo, que está vindo e que não vai ter fim. E que a única resposta vai ser a risada fria do próprio movimento, do próprio capital. E não a colocação humana, a posição humana aí nesse jogo. Eu espero que tenha, sei lá, pelo menos esclarecido algumas coisas, mas eu acho que entendendo e lendo esse texto também, que é muito bom. O Land também fala do livro Accelerate Reader, que é um livro bom também para você se introduzir, mas a partir do momento que você tem a noção dessa autonomia autoprodutiva do capital, do esquema de feedback positivo e negativo, e dessa história do limite, né, de que o limite ele é sempre estabelecido pela territorialização moderna e que o capital ele chega no momento que se torna autossuficiente. Acho que a partir do momento que você tem em mente todos esses processos e, sei lá, acompanha o que está acontecendo hoje e vê o mundo globalizado, tecnológico, cyberespacial, eu acho que você já começa a perceber que o aceleracionismo não vai chegar ou vai ser proposto, mas ele já está. Ele já é um processo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem viu e até o próximo vídeo.